A produção de trigo no Brasil foi estimada em 5,2 milhões de toneladas em 2019 pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. O volume representa uma estabilidade frente ao relatório divulgado no mês de novembro. As expectativas da indústria para 2020 são de mais pesquisas e investimentos no setor. Nós vamos conferir agora a entrevista feita pela jornalista Sara Kirchhoff, em São Paulo, com o embaixador Rubens Barbosa, que atua como diretor executivo da Abritrigo, entidade representativa do setor. Veja. Embaixador Rubens Barbosa, presidente executivo da Abritrigo, que prazer te receber aqui. Muito obrigada pela sua vinda. Obrigado pelo convite. E hoje então vamos falar do mercado do trigo, 2019 terminando. Como é que foi esse ano para essa cultura? Olha, do ponto de vista da indústria, a Abritrigo é a associação que representa a indústria. O ano foi normal, não houve nenhuma grande oscilação, mas em virtude do preço, do aumento do preço, houve uma queda da rentabilidade das empresas. Mas em termos de mercado, não houve problema maior e com a recuperação da economia, a partir do ano que vem, a gente espera que o mercado melhore. Há poucos dias também a FC Stone, a NTL FC Stone, lançou algumas projeções aí falando que no caso do trigo, a produção de trigo da Austrália, que é um importante produtor mundial, deve vir abaixo das estimativas que o governo vinha apresentando. Globalmente, qual que é o impacto disso? Olha, eu acho que não há um impacto muito grande, porque a Rússia, que é um grande produtor, também teve uma queda, deve aumentar esse ano. A Argentina vai manter a estabilidade na produção, os Estados Unidos estão com uma colheita razoável, então não há uma preocupação maior, porque os estoques estão muito elevados. Uhum. Então, o estoque global de trigo garante a continuidade do suprimento. Nós não temos nenhuma preocupação com a situação do mercado global. Como que a indústria vem percebendo a questão do trigo brasileiro e a qualidade, né? A gente sabe que aqui em São Paulo, embora não seja o maior produtor nacional, né, a maior produção está no sul, mas a gente sabe que existe um trabalho muito forte para unificar, para fazer menos variedades de trigo, né, e com isso aumentar a qualidade do produto. Como que a indústria vem percebendo isso? Olha, a questão da qualidade é uma preocupação nossa, né? Tanto com o trigo importado quanto com o trigo produzido aqui no Brasil. Uhum. E nós mesmos, a Abritrigo, propôs ao governo uma política nacional do trigo, para dar mais previsibilidade, inclusive na questão da segurança alimentar. Quer dizer, como você sabe, o Brasil importa mais de 50% do trigo que é consumido aqui no Brasil. A nossa proposta é que haja uma política nacional, pela primeira vez, nunca houve isso, que garanta um gradual aumento da produção de trigo e, sobretudo, que haja uma variedade maior de sementes e de trigo plantado. Quer dizer, aqui em São Paulo, no Mato Grosso, está se dando prioridade ao plantio do trigo, mas ainda a produção é muito baixa, tanto no estado quanto no outro. Quer dizer, a grande parte da produção de trigo é feita no Rio Grande do Sul e no Paraná. Hoje, me corrija se eu estiver errado, o Brasil produz 5 milhões de toneladas e a demanda nacional é por 12 milhões, ou seja, mais que o dobro. A estimativa da produção nesse ano, 18, 19, é de 5.200, 5.400 milhões de toneladas. E o nosso consumo interno, o ano passado, os anos anteriores, é ao redor de 12.200. É isso que vai acontecer esse ano novamente. Eu ia te perguntar isso, as expectativas aí para 2020, como é que estão? Deve ficar muito parecido, então? O consumo de trigo para a produção de farinha tem se mantido estável, com pequenas variações, né, nos últimos anos. E nós estimamos que vai continuar da mesma maneira. Quer dizer, a produção interna vai ser metade, o consumo vai continuar estável e nós vamos ter que importar, sobretudo da Argentina, uma boa parte do trigo que é consumido aqui no Brasil. O senhor falou em importação, então, esse ano, lembrando, né, teve uma notícia que já era esperada há bastante tempo, né, um acordo, um compromisso assumido na OMC, que o Brasil implementou uma cota de importação de 750 mil toneladas de trigo sem tarifa por ano. Qual foi o impacto disso para a indústria, se houve, e o que vocês esperam ainda disso aqui para frente? Olha, o governo, no dia 4 de outubro, tomou essa decisão de permitir a importação de 750 mil toneladas sem tarifa externa comum, sem os 10% que existem no Mercosul. Houve uma preocupação
de não prejudicar a produção interna, e a regulamentação que já foi expedida pretende que as compras sejam feitas depois da entre-safra, né? E que se concentre no segundo semestre. Vamos ver se vai funcionar isso, porque é uma das raras vezes em que o Brasil tem cotas para os importadores de um produto que é importado pela primeira vez em grandes quantidades. Normalmente a cota de exportação, mas cota de importação é muito complicado. Nós ajudamos, inclusive, o governo para tornar mais operacional esse mecanismo de cotas e como vai funcionar com os importadores aqui no Brasil. Embaixador, para encerrar, então, o que a Abitrigo espera do trigo nacional, do trigo brasileiro? Não, nós esperamos justamente a melhoria da qualidade, esperamos que a Embrapa consiga controlar a praga, né, o fungo chamado Brusone, que vai permitir com que haja uma expansão da produção de trigo, inclusive em áreas não tradicionais, né? No norte do Cerrado. A Embrapa está dando muita importância a isso. Nós incluímos essa possibilidade no nosso Programa Nacional do Trigo, que está sendo examinado pelo Ministério da Agricultura. Perfeito, então a gente fica aguardando novidades. Embaixador Rubens Barbosa, presidente executivo da Abitrigo, mais uma vez muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado.